Amém? Quando Davi, ele fez algo que entristeceu o coração de Deus, que foi contrário à vontade de Deus, Deus enviou seu anjo para devorar o povo, enviou a praga. E Davi orou para Deus e ele viu o anjo embaiando a espada novamente, colocando a espada na bainha novamente. E nesse lugar ele correu para lá. Davi estava atemorizado e já aprendemos que o devorador não é o maligno, como ensinam por aí, mas é a própria espada do Senhor, a palavra do Senhor, e o Senhor a repreende. E quando o Senhor a repreendeu naquela eira de Araúna, Davi correu para lá. A palavra diz assim que Araúna, ao ver Davi ali, ele disse assim, porém, disse ao rei, tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Ele deu aquilo que a junta de boi que estava ali, que Davi queria ofertar junto com os bois. Porém, o rei disse a Araúna, não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao meu Senhor holocausto, ao meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Glórias a Deus. Note, amada igreja, que o tabernáculo, o lugar de sacrificar, era outro. Tinha o tabernáculo lá, tinha o altar no tabernáculo. Mas naquele lugar onde Deus abriu os olhos de Davi, e Davi viu o anjo colocando a espada na bainha, para lá ele correu e para lá ele quis ofertar. E diante da oferta de um servo do Davi, porque na verdade todos nós somos servos do rei, e se Senhor Jesus é o nosso rei, somos servo dele, e ali todo o povo, todo Israel era servo de Davi, prestava obediência a Davi. Quando ele deu para Davi, Davi, não, isso que é seu eu não quero dado, eu vou comprar por certo preço, porque Davi se recusava a ofertar a Deus algo que não lhe custasse nada. E a pergunta é, como estamos ofertando ao Senhor? Note que a pergunta não é quanto estamos ofertando ao Senhor, porque em primeiro lugar Davi foi e ofertou 50 ciclos de prata, ele comprou, mas depois ele voltou, e a Bíblia vai nos relatar em Crônicas que depois ele comprou todo aquele terreno por 600 ciclos de ouro. Primeiro foi no pouco, Davi foi fiel, e depois voltou com muito. E a Bíblia vai nos relatar que esse lugar que Davi comprou por 600 ciclos de ouro foi o mesmo local onde depois o filho dele, Salomão, ele levantou o templo do Senhor. Amém? Notem que a pergunta é como estamos ofertando? Estamos ofertando algo que nos custe? Podemos ser abastados financeiramente e em todos os cultos ofertarmos grandes quantias em dinheiro. Porém, não ser capaz de separar um tempo de qualidade para meditar na palavra e buscar a Deus em oração. Timóteo 4:5. Pela palavra e pela oração é santificado. Então somos santificados pela palavra e pela oração. Talvez alguns aqui possam ofertar altas quantias em dinheiro todo o culto, mas não conseguem separar um tempo para meditar na palavra, para orar e buscar a Deus, para verdadeiramente ser santificado. É escravo do dinheiro e do trabalho, e não é servo do Deus vivo. Ou oramos e jejuamos, mas não ofertamos na casa de oração. E não estou falando de dízimo, porque o dízimo é lei, já aprendemos a diferença entre o dízimo e a oferta. O dízimo temos que estar de todas as formas, porque é de Deus, mas a oferta não podemos ofertar se devemos lá fora. Não ofertamos na casa de oração, porque temos dívidas no mundo, e para pagá-la se faz necessário nos humilharmos e reconhecermos que erramos, e ir lá consertar com nossos irmãos. Então tenho orgulho, às vezes até conseguimos orar e jejuar, mas na verdade nos portamos como sepulcros caiados, porque não deixamos a palavra de Deus nos vivificar verdadeiramente e não despojamos do nosso orgulho para ofertar a Deus como deve ser ofertado. Ou não ofertamos a Deus o nosso lar por morarmos com pais descrentes e não queremos abandonar pai e mãe por amor de Cristo. Lembre que aquele centurião, aquele guarda que disse a célebre frase, eu e minha casa serviremos a Deus, e Deus guardou como uma promessa e colocou na sua palavra como uma promessa para a nossa vida. Ele era o líder da casa. A casa dele ainda não tinha ouvido a palavra de Deus ser apregoada por Silas e por Paulo, mas de lá ele já decretou,
eu e minha casa serviremos a Deus. Ele estava determinado a colocar a casa dele debaixo da servidão de Deus. Como temos nos portados como pai de família? Glória a Deus. Ou então não ofertamos a Deus, a nossa família, por ter em nossa casa filhos pródigos que preferem as bolotas do porco ao pão vivo que desceu do céu. E nós nos acovardamos, não fazendo uso da vara para ensinar aos filhos o caminho em que devem andar. É responsabilidade do pai. Às vezes nos acovardamos e não ofertamos a Deus a nossa casa, porque caímos na chantagem de nossos filhos, porque reconhecemos que nossos filhos estão fazendo algo que desagrada a Deus, que vem trazer maldição para dentro do nosso lar, mas não tomamos a postura daquele pai de família. Notem, igreja, que o pai de família deixou o filho ir e não foi atrás do filho. Porém, quando o filho se arrependeu e voltou, recebeu de braços abertos, colocou anel no dedo e sapato nos pés, mas se fez necessário que o filho fosse e aprendesse lá no mundo, longe da casa do pai, e desejasse o pão que era servido na casa do pai. Então, como temos ofertado o nosso lar? Podemos dizer com toda a convicção: eu e minha casa servimos a Deus? Que a partir de hoje possamos ofertar ao Senhor algo que nos realmente custe, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus e do Deus Pai. Amém? Glórias a Deus.